Olá, esse vídeo é para você que está iniciando na harmonização orofacial se familiarizar com alguns instrumentos e materiais mais utilizados nessa área. Então vamos lá. Quais os instrumentos que a gente tem na harmonização facial, os que a gente mais usa de rotina? É a agulha e a cânula, né? Então a agulha. Todo mundo conhece uma agulha, mas nós temos algumas particularidades. Então, por exemplo, quanto maior o número de gauges, mais fina é a agulha. Então, como você pode ver aí no slide, uma agulha de 18G, por exemplo, que a gente fala, né, que significa 18 gauges, é bem mais calibrosa que uma agulha 30 gauges. E os milímetros da agulha nos diz o comprimento dessa agulha. Então, por exemplo, a gente fala, pega uma agulha de 13 milímetros 30G. Então, ela tem uma espessura, essa 30G, que é uma agulha fina, e 13 milímetros, tá bom? Então, você pode ver aí no slide a diferença. Então, quanto menor o número de gauges, mais calibrosa é essa agulha, tá? Agora vamos para a cânula. A cânula, o que é uma cânula? A cânula é um tubo de plástico, borracha ou metal de calibre variável, com formas e objetivos diversos, tá? Aberto em ambas as extremidades, destinado a ser introduzido no corpo. Então, isso é a definição. Se você pôr lá no Google a definição de uma cânula, você vai ler isso aí, tá? Nós usamos cânula de metal na ROF, que nós acoplamos numa seringa, né, para a gente colocar esse material na região que a gente quer. Como as agulhas, as cânulas é a mesma coisa. Quanto maior o número da cânula, mais fina ela é. Então, a gente usa muito na ROF a cânula 22G, que a gente fala, e 25G. E a saída da cânula é na lateral da cânula, bem próxima à extremidade. Então, reparem no slide que está aí na tela, a gente tem uma cânula 22G, que é mais calibrosa que uma cânula 25G. E nessa imagem da cânula 22G, você pode ver que tem uma aberturinha aí na extremidade da cânula, né, por onde vai sair o material lá na ponta da cânula, você tem uma aberturinha na lateral, que é por onde sai o material da cânula. Então, é importante a gente saber que o material não vai sair lá na ponta da cânula, e sim quase na ponta, mas sai na lateral, tá bom? Então, fica aí para vocês já essa dicasinha de numeração de agulha e de cânula, tá? Outro instrumento que vocês vão ouvir falar muito dentro da área é a Dermapen, por exemplo. O que é uma Dermapen? A Dermapen é composta, né, por um equipamento elétrico para a realização de técnica de microagulhamento, e você possibilita o uso de 36 ou 12 microagulhas de titânio, que deve ser removido e descartado após o uso. Então, olhem aí no slide que tem a foto de uma Dermapen, né, do instrumento, e das agulhinhas que você vai fazendo reposição, os cartuchinhos de agulha. Então, o microagulhamento é uma técnica de microperfurações na face do paciente para melhorar a absorção de ativos e estimular a produção de colágeno. Essa canetinha que você está vendo aí no slide, a gente pode ter nela o controle de velocidade e o controle de profundidade, que é a vantagem. Então, o que acontece? Eu vou mostrar mais para frente para vocês um outro instrumento que a gente também pode fazer no microagulhamento. Porém, com a Dermapen, existem regiões na face que a gente precisa usar uma profundidade maior, regiões que a gente tem que usar, como por exemplo de olheira, que a gente tem que usar uma profundidade menor. E com essa caneta, a gente tem essa facilidade de regular essa profundidade da agulha e velocidade da agulha. Então, velocidade que ela vai fazer essa perfuração. Então,
Em regiões mais delicadas, você consegue regular para fazer um procedimento menos agressivo, mais delicado. E em regiões que você pode abusar um pouquinho mais de profundidade, de velocidade, você consegue regular na caneta. Então, essa é uma vantagem dessa Dermapen usada para fazer o microagulhamento. O outro instrumento que a gente usa para fazer microagulhamento é o roller, né? O roller, ele é composto, como você pode ver aí na foto também, do slide, é um rolo que contém 540 unidades de microagulhas de material de titânio, tá? Alinhadas e simétricas, e aí você compra esse roller que vende desde agulhas de 0,25 milímetros até 3 milímetros. Então, você já compra o roller todo ele, né, com a mesma profundidade, vamos falar assim, né, a mesma milímetros de agulha nele todo. Então, se você for usar um procedimento, não tem como você diferenciar para as regiões, se você quiser fazer uma região com 0,5 milímetros de profundidade da agulha, outra com 2 milímetros, você tem que ter vários rollers, porque não tem como você regular, tá? Então, essa é uma das desvantagens de trabalhar com o roller, mas assim, os resultados finais de procedimento, tanto com a caneta como com o roller, eles são iguais, tá bom? E você pode usar um instrumento ou outro. A diferença é que esse roller, ele vem esse cilindro de agulhas para você rolar na face do paciente, microagulhar a face do seu paciente. Lógico que tem toda uma técnica para você fazer isso, porém numa única profundidade, tá bom? Então, já falamos desses da agulha, da cânula, da Dermapen e do roller. Agora vamos falar um pouquinho dos medicamentos que a gente usa na área de harmonização facial. Então, a gente tem aí o Botox, né, que todo mundo conhece, porém é importante a gente deixar claro que Botox é uma marca comercial de toxina botulínica, o produto é a toxina botulínica, que é uma neurotoxina produzida por bactérias Clostridium botulinum, e existem várias marcas comerciais dessa toxina botulínica, tá certo? O Botox é uma das marcas comerciais, uma das mais famosas, porque foi uma das primeiras que chegou no Brasil, tá bom? É como quando a gente vai quando a gente vai tirar um xerox, por exemplo, a gente fala, vim tirar um xerox, mas xerox é a marca da copiadora, daquela máquina copiadora, tá certo? Quando a gente vai comprar palha de aço, a gente fala, vou comprar um Bombril, mas é a marca da palha de aço. Essa toxina, ela é utilizada para prevenir e amenizar rugas e linhas de expressão. É um medicamento aplicado no músculo. Então, a gente vai tratar, por exemplo, aquelas rugas quando a gente franze a testa, aquela ruga que aparece aqui aquele 11 que aparece aqui na cara de bravo, as rugas em volta dos olhos, tá certo? Então, é um produto aplicado na musculatura, que é usado também para outras terapias, como tratar paciente com paralisia facial, para diminuir a assimetria de face, né? Mas na parte estética, ela é usada para amenizar rugas, tá certo? Olha aí no slide, tem vários marcas aí de toxina botulínica, né? Tem Botox, Xelmin, Botulin, Botulif, Dyspor. Cada produto desse cada produto desse tem uma especificação, uma característica que a gente tem que conhecer para utilizar o produto, tá bom? Eu falando de toxina, eu lembrei da primeira vez que eu fiz um paciente de toxina. Eu fiz todo o planejamento, com todo o cuidado, né? Que primeiro paciente de consultório, a gente sempre tem um pouco de medo. Eu falo, quando a gente aprende um procedimento, a gente tem que treinar na mãe, na tia, na irmã, na prima, antes de pegar o paciente do consultório. E aí, que eu fiz? Eu fiz todo o planejamento, tomei todo o cuidado, e uma semana depois que eu apliquei a toxina nessa paciente, eu estava lá no curso de harmonização que eu estava fazendo,
que graças a Deus era a mesma equipe que tinha me dado a aula de toxina. Eu estava lá com o mesmo professor, e a gente estava na hora do almoço, no intervalo de curso, essa paciente me manda uma mensagem, imagina, primeiro paciente de toxina, falando que estava com o olho pesado, que não estava conseguindo abrir o olho, que ela levantou, o olho dela estava inchado, pesado, que estava muito difícil. Bom, eu já fiquei desesperada. Pra vocês terem uma ideia, eu não conseguia almoçar, nem descia o almoço, porque eu tenho essa característica, eu gerencio muito intercorrência, eu faço de tudo para não ter intercorrência. E aquilo, assim, meu coração já veio na boca, aí não consegui almoçar e fui direto, pedi uma foto para a paciente, falei, pelo amor de Deus, me manda uma foto, e já achando que eu tinha causado ali uma ptose, né, de pálpebra na paciente. Graças a Deus, o meu professor me acalmou muito, né, porque eu cheguei com a foto, falei, pelo amor de Deus, primeira toxina que eu fiz, e eu já fiz uma ptose de pálpebra, né? E aí o professor olhou a foto e falou: não, você não fez uma ptose de pálpebra, ela está com o olho aberto, né? Porque eu pedi com o olho fechado, com o olho aberto, foto. Somente pesou um pouquinho a toxina botulínica, isso acontece quando está começando e tal, mas isso não vai ter problema nenhum. Daqui uns 15 dias ela já vai estar melhor, acalma a paciente e tal, me deu todas as orientações. Mas, gente, essa história eu nunca esqueço. A sensação de eu estar ali sentada, almoçando e ler aquela mensagem, eu nunca mais vou esquecer. Porque, assim, quando a gente está começando, qualquer errozinho a gente já acha que é um fim do mundo, né? E é importante saber, como diz uma amiga minha, que só queima arroz quem faz arroz, né? Então, assim, se você está ali fazendo um procedimento, pode acontecer alguma intercorrência, mesmo você tomando todos os cuidados. O importante é a gente saber resolver as intercorrências relacionadas com os procedimentos. Então, é uma história, assim, que eu acho que eu vou estar lá bem velhinha e eu vou lembrar, porque foi muito impactante para mim no começo da harmonização facial, né? O primeiro procedimento que eu fiz de harmonização facial. Então, vamos lá. Então, além da toxina, outro produto que a gente tem, que vocês vão ouvir falar demais na área de harmonização, é o ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, ele é um bipolímero, né? Formado pelo ácido glucurônico e N-acetilglicosamina. Ele tem uma textura viscosa, ele existe no nosso corpo, ele é biocompatível, então existe no líquido sinovial, humor vítreo, tecido conjuntivo. É uma importante glicosaminoglicana do nosso corpo. Qual que é a função do ácido hialurônico? Hidratar e produzir colágeno na nossa pele, tá? Então é um produto que a gente usa de rotina. Os preenchedores à base de ácido hialurônico, eles têm reticulações, crosslinks diferentes, tá? De uma marca para outra ou dentro da mesma linha de uma determinada marca, sendo mais líquidos ou mais densos, conforme o tratamento e a região a ser preenchida, nós lançamos mãos de diferentes tipos de produto que existem no mercado. O ácido hialurônico, ele é usado para preencher lábio, suco-naso, malar, mandíbula, mento. Então, vejam no slide, eu coloquei aí para vocês 3 linhas de preenchedores. Existem inúmeras linhas de preenchedores. Então, dentro da mesma linha, existem produtos com reticulação, que a gente fala, crosslink diferente, que é ele ser mais fluido ou mais denso, tá? Indicado para determinada região da face. Então, o que a gente usa para malar é diferente do que a gente usa para preenchimento labial, que é diferente do que a gente usa para preencher uma goteira. Então, para cada região, a gente vai usar um tipo, mesmo que seja da mesma linha de preenchedores, tá bom? Então, esse é um outro produto que você que está entrando para a área de harmonização facial vai ouvir direto e vai usar de rotina no seu consultório. Os bioestimuladores, que estão muito em alta hoje em dia, né, que é para produzir colágeno, são indicados para flacidez, então são produtos também biocompatíveis, à base de hidroxiapatita de cálcio, à base de ácido polilático, policaprolactona, que estimulam a produção de colágeno endógeno
indicados para pacientes que apresentam flacidez tecidual, que vai fazer o quê? Vai aumentar a espessura dérmica e dar um efeito lifting natural na face do seu paciente. Então, vejam aí no slide que eu coloquei para vocês, o Renova, que é a base de hidroxiapatita de cálcio, tá? Que é o Diamond da Renova. Tem o Radiesse, que também é a base de hidroxiapatita de cálcio. Tem o Elancê, que é a base de policaprolactona, tá? E o Sculptra, que é o ácido polilático. Então, todos esses são bioestimuladores. Então, gente, é muito legal vocês se familiarizarem com esses nomes, com esses produtos, e dando uma lidinha sobre cada produto, porque esses são os principais produtos que vocês vão ouvir falar, por exemplo, quando vocês entrarem para um curso de harmonização facial ou iniciarem a sua carreira na harmonização facial. Então, gente, eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. E já aproveito para pedir aí que você curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo com colegas ou profissionais da saúde que talvez precisem dessas informações também. É rápido e isso ajuda muito para o YouTube, para o Facebook e Instagram mostrarem mais o conteúdo que faço aqui para vocês, tá certo? E outra coisa que eu queria falar para vocês. Não esqueça, se você quiser garantir uma vaga para a próxima turma do Hof Total Online, que deve abrir nas próximas semanas, você pode garantir sua prioridade entrando para a lista de espera, tá? Eu estou criando uma lista de espera para o Hof Total Online. Assim você vai receber todos os avisos e notificações com antecedência, tá bom? Basta você acessar o link que está aí na descrição desse vídeo. E também tem um link na bio do meu Instagram, no botão principal da minha página do Face, tá? Então, entre lá para a lista de espera. E até o próximo vídeo.